Olá pessoal, voltando, dando continuidade aqui no nosso vídeo. Então vamos falar aqui sobre a contribuição social, né, CSLL, no lucro real, tá? Então, para as empresas que faturam, né, acima, né, superior a 78 milhões, eles têm que ser do lucro real, tudo bem? Ou se está em início de atividade, por exemplo, não teve 12 meses ainda, eu vou considerar 6 milhões e 500, multiplicado pelo número de meses da atividade. Tudo bem? Então, basicamente, é isso aí para a questão do lucro real, né? Existem algumas atividades que são obrigadas a ser do lucro real. Por exemplo, atividades cuja atividade seja de bancos comerciais, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica. Então, observe que é muito para essa questão voltada para bancos. Tem que ser do lucro real, né? Que tiverem lucros ou rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior. Também é obrigado, tá? Não confundir, pessoal, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior com receita de exportação, tá? Receita de exportação não tem nada a ver aqui. A questão é lucro, tá? Ou prestação direta aqui também de serviço no exterior. Que no decorrer do ano calendário tenha escolhido o regime mensal por estimativa. Porque basicamente no lucro real você pode optar pelo lucro real trimestral ou pelo lucro real por estimativa, também chamado de lucro real anual. Nessa modalidade, você paga a contribuição social todo mês, tá? E no final do ano, né, em dezembro, você faz a apuração para saber se você pagou a mais, né, se você pagou a menos, tem alguma diferença para pagar, tá? Então, você paga mensal. Agora, no lucro real trimestral, não. Eu tenho que pagar a cada trimestre, tudo bem? Igual na questão do lucro presumido. No lucro presumido é trimestral e pronto. Agora, no lucro real, eu posso ser trimestral ou posso fazer ele de forma por estimativa, tá? Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, né, seleção de riscos, né, esse tipo de atividade também é obrigado a estar no lucro real, tá? Então, como já falei para vocês, você pode escolher regime do lucro real trimestral ou por estimativa. No lucro real, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Aqui é um tributo que vai incidir realmente sobre o lucro, tá? Extremamente real, vamos falar assim, né? Então, o que eu vou fazer? Existe o livro, né, do lucro real, que no caso da contribuição social, a gente chama de LACS, né, que é livro de apuração da contribuição social. Eu tenho nele a parte A e tenho nele a parte B, tá? A parte A, eu vou fazer os ajustes, né, das contas, porque existem despesas que são indedutíveis do imposto de renda. A nível de DRE, demonstração do resultado do exercício, a despesa, ela deduz para chegar no lucro. Só que a legislação, né, da contribuição social não considera aquela despesa uma despesa dedutível, tá? Então, vou dar um exemplo claro aqui, por exemplo, a multa de trânsito. Multa de trânsito não é considerado para fins fiscais como dedutível. Então, vou ter que pegar aquele lucro, né, lá da DRE, que considerou a multa de trânsito, vou trazer para o LACS, né, que é o livro de apuração da contribuição social, e vou adicionar essa despesa, tá? Ou seja, se meu lucro era R$1.000, né, e eu adicionei uma despesa de 100, então meu lucro vai ser como se fosse, para fins fiscais, R$1.100, tá? Mas do ponto de vista contábil, o lucro é 1.000, mas do ponto de vista fiscal seria R$1.100. Então, basicamente é isso. E a parte B é a parte onde eu vou fazer ali, vou fazer, por exemplo, um prejuízo. Se eu tive um prejuízo em exercício anterior, por exemplo, eu vou na parte B, eu vou utilizar esse prejuízo que aconteceu no exercício anterior e vou deduzir aqui no cálculo para encontrar o meu lucro. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês, para ver se fica um pouco mais tranquilo. Então vamos lá. Aqui são alguns exemplos de adição, tá? Então aqui, lucros auferidos no exterior, despesa com alimentação de sócios, acionistas, né? Ressalvada as hipóteses, né, em que são considerados salários indiretos, tá? Então essa parte aqui, despesas com brindes, né? Multa por infração, aqui a gente fala multa de trânsito, multa, por exemplo, de uma declaração, foi enviada uma declaração
em atraso, né, um descumprimento de uma obrigação acessória, gerou uma multa. Também, do ponto de vista fiscal, também não pode considerar. Né? Doações, exceto o que está previsto nesse artigo, no artigo 13 dessa lei de 9.249. Tá? Outra questão aqui, tributos com exigibilidade suspensa. Às vezes você está suspenso decorrente de algum processo administrativo. Por exemplo, teve um caso aqui no estado de Tocantins, na questão de lajeado, né? Porque a usina hidrelétrica lá fica em Lajeado. Então usa o rio. Só que parte lá, vamos falar assim, usa o rio, então do outro lado é Miracema. Então houve realmente uma discussão se o ISS, né, se o ISS era devido para Lajeado ou era devido o ISS para Miracema. Então houve uma briga judicial aí. Então entrou na justiça, né? Então esse tributo ficou com a exigibilidade suspensa, tá? Para saber de quem que vai ser devido, de qual município. Então, nesse caso aí, ele vai fazer o quê? Vai provisionando esse imposto na contabilidade, né? E esse imposto, por estar com suspenso, vamos falar assim, até haver a decisão judicial, ele não pode, essa conta, porque quando eu provisiono, eu debito uma conta de resultado, né? Então, vou debitar uma conta lá do ISS, por exemplo, que é uma conta redutora da Receita. Tá? Em contrapartida, eu credito uma conta de ISS a recolher lá no meu passivo. Então, houve uma conta de resultado. Então, se eu pegar minha DRE, ele está deduzindo no lucro contábil. Mas, do ponto de vista fiscal, ele não considera isso aí. Então, eu vou ter que fazer o quê? Considerar isso como uma adição. Tudo bem? Depreciação de carros, de luxos, né? Dentre outros. Vocês podem olhar, pessoal, esse regulamento do imposto de renda, né? Porque a contribuição social e o imposto de renda é como se fosse em mãos, né? Eles andam muito assim, em conjunto. Tá? Uma coisa que é dedutível para um, acaba, né, que por vezes é dedutível para a contribuição social também. Tá? Compensação. Pessoal, então aqui, como eu falei para vocês, a compensação desses prejuízos, né, em períodos anteriores, eles são limitados a 30% do lucro real antes da compensação. Tá? Então eu peguei o lucro, peguei as adições, peguei as exclusões, lucro mais adição menos exclusão, cheguei no resultado. Em cima desse resultado, eu vou ter que aplicar a alíquota da contribuição social, que no caso é 9%. Tá? Mas antes disso, se eu tive prejuízos em exercícios anteriores, por exemplo, eu posso compensar em cima desse resultado que eu encontrei aqui, 30% dele. Então, por exemplo, eu cheguei em 10 mil reais, né, nesse lucro aqui fiscal. E eu tive, sei lá, um prejuízo anterior de 20 mil. Eu não posso pegar, então como eu tive 20 mil de prejuízo e aqui é 10 mil, eu vou deduzir tudo. Não, não posso fazer isso. Então, esse resultado de 10 mil que eu tive, 30% dele eu posso deduzir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 10 mil vezes 30%, né, que dá 3 mil. Então, 10 mil menos 3 mil, eu chego em 7 mil. Então, em cima desses 7 mil, eu aplico a alíquota da contribuição social. Aí, na parte B, né, do LACS, que é o livro de apuração da contribuição social, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 20 mil que eu tive de prejuízo e vou fazendo o controle do que eu já utilizei. Então, eu tinha 20 mil, usei já 3 mil. Então, agora eu tenho 17 mil de prejuízo para poder compensar em períodos futuros. Tudo bem? Então, mas eu vou dar exemplo daqui a pouco para vocês também. Outro detalhe interessante. Aqui eu posso, na contribuição social sobre o lucro líquido, no lucro real, eu posso apurar ele de duas maneiras. Isso para o regime estimativa, tá? Para o regime trimestral, não. Para o regime por estimativa. Eu posso fazer ele em todo ano, se eu quiser. De janeiro a novembro, por exemplo, eu posso apurar ele sempre pela receita, sem nenhum problema. Em dezembro, eu fazer ele pelo lucro. Tá? Ou eu posso fazer, até uma sugestão, eu acho até interessante, você sempre fazer o controle, você faz o cálculo pela receita e faz o cálculo pelo lucro, todo mês. O que pagar menos naquele mês, você adota. Tá? Porque a empresa vai ter o quê? Fluxo de caixa, para que ele possa, sei lá, fazer algum investimento na empresa, né? Comprar mais mercadorias, enfim, para que ele possa trabalhar com esse dinheiro e fazer um giro de capital também. Tá?
Então, ele, sendo por regime de estimativa, ele pode apurar pela receita ou pelo lucro. Tá? Eu vou dar um exemplo ainda para vocês disso aqui também. Então, basicamente, tá, pessoal, o cálculo é esse aqui. Receita bruta, né, peguei um exemplo de 80 mil, apliquei a alíquota de 8%, tá? Que é o percentual que eu considerei de presunção, isso considerando receita, tá bom? Tá bom, pessoal? 80 mil vezes 8%, cheguei na base de cálculo de R$ 6.400. Teve um ganho de capital. Quando ocorre, por exemplo, ganho de capital? Quando você vende, por exemplo, um imobilizado pelo um valor superior que ele está registrado na contabilidade, tá? Então, vamos supor, um bem era 10 mil, né, e você vendeu ele por 15 mil, tá? Então, esse valor que excedeu é o ganho de capital. Então, vamos supor, 5 mil. Então, 6.400 mais 5 mil, eu chego na minha base de cálculo de 11.400. Então, sobre essa base de cálculo aqui, eu aplico aquela alíquota de 9% da contribuição social. Então, você pode observar que é semelhante àquele cálculo do lucro presumido, fazendo aqui no lucro real, quando eu faço ele pela receita. Tudo bem? Então, como já falei, a alíquota é 9%. E aqui a gente finaliza.